Bem, dando continuidade na nossa aula, nós iremos começar as nossas primeiras construções. E nós iremos começar pelo transporte de segmento de reta. Já sabemos que um segmento de reta é uma parte limitada de uma reta que tem começo e tem fim. Então, nós definimos aqui dois segmentos de reta, um AB de 5 centímetros e o segmento CD de 3 centímetros. Eu quero transportar esse segmento de reta AB para a reta R e o segmento CD para a reta S. Então, de maneira bem simples, com a ponta seca em A, tá bom? Definimos exatamente aqui um ponto, tá? Eu vou chamar aqui de ponto A. E com a ponta seca no segmento, fazemos a abertura exatamente em B. Então, em A, traçamos aqui. Então, onde ele tocou de maneira bem suave, nós vamos ter o segmento de reta AB. Depois, é simplesmente a gente conferir a medida do segmento de reta AB. Então, nós vamos ter exatamente, vejam, 5 centímetros, tá ok? O segmento de reta CD, exatamente sobre a reta S. Então, a gente vai marcar um ponto qualquer aqui, C. Com a ponta seca em C, fazemos uma abertura até em D. Então, em C, marcamos exatamente um ponto. Não precisa fazer um arco por completo, simplesmente para exatamente no ponto em que a gente encontre o ponto D. Então, tá aí o transporte de segmentos de reta, tudo bem? Mas como dito na nossa aula teórica, nós temos também segmentos de reta que, além de colineares, eles são consecutivos. Como é então que a gente faz para definir o segmento de reta AB e CD na reta T, na reta suporte T, de forma com que eles sejam consecutivos? Nós temos que unir, tá, duas extremidades. Por exemplo, se a gente fizer primeiro o AB e o CD, então a extremidade B tem que coincidir exatamente com a extremidade C. Então a gente marca aqui um ponto aqui, vou chamar aqui de ponto A. Então novamente a gente já faz a abertura de A até B, marca aqui o ponto da extremidade do segmento de reta B. Ao tempo que o segmento de reta ele é definido, AB é definido, automaticamente vamos começar com o C. Então C, exatamente aqui quem? D. Então em C a gente marca o ponto até encontrar o segmento de reta CD. Tudo bem? Então, a gente fez com que esses dois segmentos eles sejam colineares. Que é isso, professor? Estão contidos na mesma reta. E além disso, eles vão ser também o quê? Além disso, eles vão ser consecutivos. Tudo bem? Então, gente, essa é a parte bem simples da transposição de segmentos, tá? Então, dando continuidade na nossa aula, dando continuidade nas nossas construções, nós iremos aprender alguns métodos da definição de retas perpendiculares. Lembrar que uma reta é perpendicular à outra quando elas se cruzam, logo são concorrentes e formam um ângulo de 90 graus, tudo bem? Então, a primeira forma ao qual nós iremos definir é uma perpendicular num determinado ponto. Eu vou chamar aqui um ponto P, tá bom? Como é que eu determino uma perpendicular dessa reta R, uma reta S, por exemplo, passando exatamente no ponto P, formando um ângulo de 90 graus? Então, com a ponta seca em P, você faz uma abertura qualquer, tá? Então, determina dois pontos sobre essa reta, tá? Um ponto A e um ponto B, tá bom? Então, determina aqui um ponto A e aqui um ponto B, tudo bem? Então, tendo o ponto A e o ponto B, você agora faz uma abertura superior ao ponto médio, que no caso aqui é P, já que é ponto médio, porque aqui seria uma circunferência, né, completa, e o P seria o seu centro. Então, de P até E é raio, de P até B é raio também. Então, você simplesmente pega uma abertura, se você quiser até bradear até B, não tem problema nenhum, tá? Mas pode ser. Vou abrir aqui de A até B. Então, você vai lá em cima, ó, um ponto,
e tem B exatamente em outro ponto, tá ok? Então nós achamos aqui um ponto C. Logo, se eu unir o ponto C exatamente com o ponto P, nós vamos ter exatamente duas retas que são que perpendiculares e vão formar entre aqui a reta R e a reta S, tá bom? Aqui é R, aqui é S, tá? Duas retas que são perpendiculares, tá ok? Então, nesse caso, o ponto P pertence à reta o quê? R. Então, e como é, professor, que a gente poderia estar construindo uma reta perpendicular a outra, passando por um ponto que não pertence a essa reta? Vamos destacar aqui uma reta, tá bom? Então, destacando aqui uma reta, tá bom? Então, nós vamos colocar um ponto qualquer dessa reta, tá bom? Vou chamar aqui de ponto A, tá bom? Ponto A. Então, com uma abertura qualquer no nosso compasso, a gente vai fazer um arco maior do que 90 graus. Achamos aqui um ponto que eu vou chamar de B, tá? Com a mesma abertura, eu vou encontrar mais dois novos pontos. O ponto C, o ponto D, onde essa abertura eu faço um pouco maior, tudo bem? Então eu acho o ponto C, o ponto D. Com a mesma abertura agora, eu encontro exatamente um ponto E, tá ok? Então, observa aqui que eu encontrei o ponto E. Então, ao ligar o ponto E com o ponto A, nós vamos ter exatamente uma perpendicular que passa exatamente pelo ponto externo, passa exatamente pelo ponto E. Tudo bem? Professor, tem outra maneira da gente encontrar uma perpendicular? Tem sim. Uma outra forma seria aplicando os conhecimentos de geometria, já que no nosso fórum a gente vai trabalhar discutindo tudo isso aí, por que dá certo, tá bom? Acho interessante vocês já irem pensando, tá ok? Então, uma outra maneira seria exatamente da gente traçar a perpendicular, tendo aqui um segmento, tá certo? E eu quero traçar uma perpendicular. Então, o que é que eu vou fazer? Num determinado ponto, pode ser pertencer ou não a circunferência. Então, eu vou definir aqui um ponto, só que essa reta agora ela vai ser secante em relação à circunferência. O que é isso, professor? Ela vai, a circunferência terá dois pontos em comum com essa reta. A reta vai cruzar a circunferência em dois pontos distintos, tá ok? Então, ó, é interessante que você enxergue o pontinho aqui, eu vou chamar de ponto O, tá bom? Aqui eu vou ter um ponto A, que é exatamente pelo ponto A que eu irei traçar, ou pelo B, não tem problema nenhum. Determinei um B. Então, o que nós temos aqui? Que A e B pertencem à circunferência, tá bom? Então, você vai pegar, vai ligar os pontos O com o ponto D, tá certo? Então, ao ligar, você vai encontrar um novo ponto, exatamente o ponto que eu vou chamar de C. E quando eu ligar os pontos A e C, eu vou ter exatamente duas retas que vão ser o quê? Perpendiculares, tudo bem? Então, a reta R, aqui que foi colocada inicialmente, é perpendicular com a reta o quê? S. Tudo bem? Então, tá aí um terceiro método para que a gente consiga definir duas retas perpendiculares, tá ok? E, por fim, gente, nós iremos traçar uma perpendicular exatamente passando pelo ponto médio, tá? Primeiramente, eu vou construir aqui um segmento de reta de 10 centímetros, tá? Ó, 10 centímetros, tá aqui. Vou chamar esse segmento de reta C e o segmento de reta D, tá bom? Então, eu quero que passe pelo ponto médio. O que seria o ponto médio? O segmento, o ponto, que vai dividir esse segmento de reta em dois novos segmentos congruentes de mesma o quê? Medida. Então, com uma abertura maior
do que o meio desse segmento, ó. Claro, aqui está um ponto muito bom. A gente faz uma abertura em cima e faz uma abertura aqui embaixo também, tá? Então, ó, se você não estiver enxergando, dá para continuar, tá bom? Com a mesma abertura, você faz no ponto C, no ponto D, tá bom? Agora e faz, ó, encontra aqui embaixo também. Então, observa que a gente encontrou mais dois novos pontos. Eu vou chamar aqui de P, quem e Q, tá bom? Então, nesse caso, o que é que a gente vai fazer? Ligar esses dois pontos. Ao ligar esses dois pontos, nós vamos ter exatamente um segmento que é perpendicular, vai formar um ângulo reto e que dividir o segmento CD ao meio. Observa que ele mede quanto? 10 centímetros, vejam. Então, ó, ele foi dividido exatamente em 5 centímetros. Tudo bem, mas professor, se eu tiver um segmento de reta muito grande, que não dá pra gente fazer essa abertura, opa, beleza. Como é que a gente faz então? Vejam, ó, por exemplo aqui, ó. Tá? Vou fazer um segmento de reta bem grande, tá? Vou colocar aqui, ó. Botei 18 centímetros, tá? Ah, não quero trabalhar com 18 centímetros, eu quero reduzir. Então, o que é que você pode fazer? Vou colocar aqui AB, tá bom? AB. Nós iremos diminuir esse segmento de reta. Como? Fazendo aberturas nas extremidades, ó. Vou diminuir ele aqui, esse tamanho aqui. Não sei qual é, uma abertura qualquer. A mesma abertura que eu fiz de um lado, eu fiz exatamente de quem? Do outro. Tirando aqui quem? C, D. Agora sim, ao invés de trabalhar com o segmento de reta grande AB, nós vamos trabalhar somente com quem? Com CD. Aí é o mesmo procedimento anterior, tá ok? Então, ó, faz uma abertura maior do que o meio, ó, em cima, embaixo, tá? Agora em C, tá bom? Em cima e o que? Embaixo. Então a gente encontrou dois pontos, tá? Sempre você define os pontos para não perder a sequência. A, B, C, D, eu vou chamar de E e F. Então eu vou ligar o segmento de reta EF, tá bom? Então, tá aqui. Esse ponto aqui, chamado de ponto M, ele é perpendicular ao segmento de reta B e dividiu ao meio. Lembre-se que a gente fez ele com quanto? Com 18 centímetros. Pode ver que ele tem exatamente 9 centímetros. Então, eu queria finalizar a nossa aula com a pergunta. Por que que eu consigo dividir um segmento de reta ao meio fazendo uma abertura maior do que o ponto médio do segmento, formando curvas em cima, embaixo, superiores e inferiores? E ao unir, eu vou dividir exatamente no ponto médio. Por que que isso funciona? Então, fica aí a nossa pergunta e a finalização da nossa aula de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.